Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast da Mindset e Alta Performance. E o tema de hoje é tempo e produtividade. Estou aqui com a minha sócia Cláudia e nós vamos falar um pouco para você que precisa ter mais tempo e precisa também ser mais produtivo. Olá, Cláudia. Então, o que é que você acha desse nosso tema? Vamos começar. Esse é um tema, Vigílio, que as pessoas buscam o tempo inteiro, incansavelmente, construir mais tempo, ter mais tempo. Só que a gente já vai começar o podcast com uma notícia não tão boa para você que quer mais tempo. Não tem como você ter mais tempo na sua vida. Porque o mesmo tempo que eu tenho é o mesmo tempo que você tem. O dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Isso não vai mudar porque você precisa de mais tempo. Então já vamos te dando esse aviso. O sol nasce para todo mundo no mesmo horário. Exatamente. Se põe também no mesmo horário. Exatamente. Então, qual a mágica? A primeira pergunta que eu vou fazer para você é o que é que você tem feito com o seu tempo? Porque se você já entende que não tem como você ter mais tempo, você ter mais horas do seu dia, você precisa começar a olhar agora para o que você tem. O que é que você está fazendo com o tempo que você tem? O que é que você está fazendo com a sua vida? E é por isso que a gente vai falar sobre tempo e produtividade. Porque uma coisa é você fazer, ser uma pessoa realizadora de tarefas, outra coisa é você ser de fato produtivo. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode trazer para eles é essa questão do que realmente é importante para eles. O que é que realmente eles estão fazendo com o tempo que eles têm? Me veio uma pergunta agora. Isso aconteceu comigo no passado. Eu chegava no final do dia, na verdade, já entrando à noite. E eu me perguntava, o que é que eu fiz o dia inteiro? Eu sabia que eu estava cansado, exausto, a mente ainda acelerada, mas, sinceramente, eu não sabia o que eu tinha feito o dia inteiro. Sabia que tinha trabalhado, achava que tinha produzido, mas e aí? Meus resultados onde estavam? Então, eu acredito que muitas pessoas têm esse mesmo sentimento. Chega no final do dia e se pergunta, poxa, trabalhei tanto, estou tão cansado, não aguento nem ir para a academia. Mas realmente, o que foi que eu fiz? E aí eu trago um princípio que muitos falam, né, princípio de Pareto, a regra de 80-20. Vamos falar um pouco para que os nossos ouvintes, né, os nossos seguidores possam entender um pouco sobre esse princípio de Pareto, que é muito interessante. E aí você vai conseguir mensurar de forma correta o seu tempo e a sua produtividade. Vigílio, existem outras possibilidades? Existem, tá? Ora, você tem que tentar alguma. Eu acho que esse princípio de Pareto, ele se enquadra em quase, vou dizer, todas as áreas da nossa vida. Vamos falar um pouco, então, Cláudia, do princípio de Pareto. Eu gosto muito de falar sobre o princípio de Pareto, porque eu já fui essa pessoa que fazia muitas coisas, que teve uma época que eu trabalhava com 5 coisas diferentes. Então, imagine o quanto o meu celular não tocava, o quanto eu não conseguia performar em nenhuma delas, porque eu fazia várias coisas e não era boa suficiente, não era perita em nenhuma delas. Então, quando eu entendi o princípio de Pareto, que eu precisava focar a minha produtividade, focar o que eu queria em menos coisas, em 20%, para que eu tivesse um resultado maior, ali em 80%, do meu resultado vinha só de 20%, eu parei de fazer 5 coisas e fazer só a que me trazia mais resultado. Então, esse é o princípio de Pareto. É quando você foca naquilo que realmente vai te trazer um resultado ainda maior. E aí, a gente falando, por exemplo, em clientes, você tem uma cartela de 100 clientes. Mas se você começar a olhar para aqueles clientes, os clientes que trazem 80% do seu faturamento, do seu resultado da sua empresa, são apenas 20%. Então, a gente está falando aqui de clientes, de vendas. Mas olha para a sua vida. Será que o que você tem feito, por exemplo, dentro da sua casa, com a sua família, no seu casamento, até mesmo a questão de saúde, será que... Eu vejo muita gente que vai para a academia e não tem resultado. Tenta fazer dieta, tenta fazer um monte de coisa ali. Eu vou ser fitness. Aí quer fazer várias coisas, mas o que realmente traz resultado, às vezes é só 20% coisas simples, coisas básicas. Exato. É interessante porque todo o escritório de advocacia e provavelmente todos os escritórios, consultórios, médicos e todos os profissionais liberais devem ter aqueles clientes que pagam bem, pagam mais e, na verdade, utilizam, vamos dizer, pouco o seu serviço. Não te trazem uma demanda muito complexa.
E, em compensação, tem outros que pagam menos e só te trazem mais e mais trabalho. E aí eu te pergunto, quem você tem que focar? Qual trabalho você tem que focar? É evidente que você tem que ir atrás daqueles clientes que te valorizam, que veem valor no seu trabalho e que te pagam bem por isso. Aí você vai conseguir trabalhar menos, produzir mais, ter resultados maiores. E vou dizer mais, você vai trabalhar com mais qualidade, com menos pressa. Então, seu trabalho vai ficar excepcional, vai ficar perfeito. Exatamente. Entendeu? Então, o focar também vai te trazer mais qualidade, mais entrega extraordinária. Veja que interessante. E que aqui, como a gente fala para muitos empresários, empreendedores e profissionais liberais, por exemplo, no direito, né, na advocacia, tem várias áreas que você pode atuar. Várias áreas que você pode atuar. Por exemplo, na nossa área de performance, desenvolvimento humano, de coach, a gente pode atuar em várias áreas. Mas qual é a área realmente que está te trazendo o seu maior lucro, o seu maior faturamento? Por que não focar nela? Por que não focar nela? Né? Eu já fiz, como eu falei, eu já fiz várias coisas, eu tenho formações, tenho especializações em várias áreas diferentes do comportamento humano. Mas, hoje, o meu foco é trabalhar o quê? Performance. Porque eu entendo que essa é a área onde as pessoas conseguem ter o maior resultado. São as pessoas que vão me pagar melhor para desenvolver essa performance. Então, é onde eu vou focar. Ah, você pode trabalhar com emagrecimento? Posso, já trabalhei alguns anos com isso. Ah, você pode trabalhar com outras coisas? Posso trabalhar com isso também. Mas hoje eu entendo que as pessoas que me trazem maiores resultados são as mulheres, são os empresários, são os clientes que eu atendo que focam na performance. Então, esse é o meu nicho. Pode ser que não seja o seu. Outro exemplo de profissional liberal que acaba tendo essa multidisciplinaridade e acaba não focando em nada são cabeleireiros, pessoas da estética, por exemplo, clínicas de estética ou grandes salões. E aí, em vez daquele profissional ali, você ter um profissional específico para fazer aquilo, você tem um profissional que faz de tudo. E aí, esse profissional ele não performa o quanto ele poderia performar. E no final do dia ele está exausto. E no final do dia ele está exausto, porque ele faz uma coisa, ele faz outra, ele se sente improdutivo, ele não se sente realizado, que é outra coisa, que a gente precisa chegar no nosso final do dia e a gente ter esse sentimento de realização, esse sentimento de competência, esse sentimento de que eu fui produtivo, não o sentimento que eu fiz e que eu estou cansado. Porque Exato. O cansaço vai vir, tá, gente? Naturalmente. E aí você encontra a mágica, o milagre. Se você trabalha 20%, foca 20% da sua energia produtiva e obtém 80% do resultado, seu dia aumenta, suas horas aumentam. Exatamente. Olha aí a fórmula. Foca realmente naquilo que tem resultado. Eu lembro de uma situação de um colega que ele chegou para mim e disse o seguinte: Vigílio, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. Eu queria que você me ajudasse. Eu rodo 1.500, não, mais 3.000 quilômetros por mês, fazendo audiências no interior. E quando chega no final do mês, o dinheiro não rende. Realmente o dinheiro não rende. O que é que eu tenho que fazer? E aí eu trouxe um exemplo, e já abordando assim um outro tema que tem a ver com o resultado. Eu disse o seguinte: amigo, ele tem filhos, e eu perguntei para ele o seguinte: se no interior do estado em que ele trabalha tinha colégios bons. Aí ele disse: Vigílio, tem colégios muito bons lá, onde eu passo a semana inteira. E qual a mensalidade do colégio? E aí ele chegou para mim e disse: eu acredito que é em torno de uns R$600. E aí eu respondi para ele: esse é o problema. Ele: como assim o problema? Veja, eu não estou entendendo onde você quer chegar, porque eu estou falando de passar o dia trabalhando, de não produzir, e no final do mês rodei tanto, fiz tanta coisa e não produzi, não tem um resultado financeiro. Você está dizendo que o problema é o colégio? Como assim? Me explica. Simples, amigo. Você está no interior trabalhando, ganhando dinheiro no interior e gastando dinheiro na capital. Então você está focando a sua força de trabalho em gastos, em custos
desnecessários. Realmente desnecessários. Ele, como assim? Me explica. Se você levar seus filhos para o interior, você vai trabalhar menos? Aí ele parou, olhou para mim assim. Mas tem lógica. Eu fiz, é esse o problema. Você está trabalhando, produzindo, mas para gastar o dinheiro lá e não aqui, na capital, que tudo é mais caro. Então não é só o princípio de Pareto você focar naquilo que te dá mais resultado no trabalho, mas aquilo também que te dá mais resultado em economia, em redução de custos. Entende? Então aquilo ali caiu uma ficha para ele naquele momento. Ele tinha um imóvel na cidade, na capital, colocou para vender, se mudou para a família para o interior. Já está construindo, já construiu casa, já comprou imóvel, já está lá. E ele me disse um dia desse, eu só venho agora para a capital a passeio. De forma leve. Exato. Estou trabalhando menos, estou produzindo mais. Na verdade, não é produzindo mais, o resultado está sobrando, está aparecendo. Então, o princípio de Pareto não se aplica somente em uma atividade, vamos dizer assim, de forma ativa. Então, eu faço. Você tem que aplicar também o princípio de Pareto na parte de economia. Como eu vou economizar? Como eu vou gastar aqueles recursos de forma racional? E o que é que eu preciso eliminar da minha vida? Sim. Porque, por exemplo, ele eliminou risco de estar viajando todos os dias, combustível, várias outras coisas. E aí, às vezes, as pessoas, elas têm o senso de quê? De que eu preciso ter mais. Eu preciso ter mais, eu preciso fazer mais. E esse exemplo que você trouxe, ele é muito bom, porque tem muita gente aí que está, por exemplo, com uma empresa, que está com uma estrutura familiar, às vezes, que não tem necessidade disso, sim, porque os filhos dele precisavam muito mais do quê? Do tempo deles, do que ele está trabalhando dessa forma. O resultado dele não foi só financeiro. Exato. Tempo de qualidade com a família. O dia de 24 horas se estendeu de forma incrível. Porque ele almoça em casa, ele toma café da manhã em casa, ele janta em casa, ele está com a família final de semana, não está cansado. Então, olha a mágica, as 24 horas aumentando. E aí é onde a gente entra num outro assunto, mas falando ainda sobre tempo e produtividade, é você entender o que realmente é importante para você. Porque o trabalho é importante, ok. E a sua família? Onde é que está? Será que você tem focado especificamente no seu trabalho e não tem tido tempo para aquilo que realmente é importante? Aquilo que te faz feliz? O que é que faz você feliz? O que é que faz você ter satisfação? O que é que faz o seu trabalho valer a pena? Se você, hoje, você trabalha 12, 14 horas, 16 horas por dia e você não vê os seus filhos crescer, você não tem tempo para o seu esposo, para a sua esposa, será que realmente esse trabalho está valendo a pena? Aí se aplica a lei de Pareto. Você está fazendo 80%, colhendo 20% de resultado e 20% naquilo que não é importante. Porque o dinheiro, a gente precisa de dinheiro, mas o dinheiro não é o mais importante da nossa vida. O quanto você é feliz. O quanto você é feliz. E aí me vem uma frase, na verdade é um título, que eu vi ontem e estou começando a ler sobre isso, porque ele foi impactante para mim. E esse título, ele traz o seguinte: o desastre, o insucesso do êxito. Olha só. Você trabalha, produz, tem dinheiro, gasta da mesma forma, tem uma vida instagramável, uma vida de luxo, e sua vida é um desastre. Sua vida é um fracasso. Então, bem interessante esse tema, que me foi colocado ontem e me fez pensar bastante à noite para estar aqui nesse podcast. O desastre do êxito, o insucesso do êxito, o fracasso do êxito. E aí eu te pergunto, você que se acha exitoso, já olhou para o outro lado? Em quais áreas da sua vida você tem fracassado? Que você tem sido negligente com sua família?
Com seus filhos, com a sua esposa, como bem colocou aqui a Cláudia. Com a sua saúde Nossa. mental, emocional e física. Chega no final do dia, dá tempo para ir para a academia? Será que dá tempo? E eu te pergunto também, será que você quer ir para a academia? Ou você quer produzir mais? Quer trabalhar mais? Você quer ter mais êxito? Você quer fomentar esse insucesso do êxito, esse desastre do êxito? Ou seja, focando em trabalho, em esforço repetitivo que não te traz um resultado que você possa dizer, poxa, valeu a pena. Olha como eu estou feliz aqui. Essa pergunta que você fez agora é uma reflexão que você sempre precisa se fazer. Você está feliz? Você está feliz fazendo o que você está fazendo? E aí, quando a gente para se perguntar se estamos felizes, quando a gente vai olhar a nossa real felicidade, ela está nas coisas mais simples. Só que nós somos tão engolidos pela nossa rotina, por uma cultura que a gente precisa fazer, que a gente precisa dar resultado, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estar ali o tempo inteiro em movimento, o tempo inteiro recebendo esses estímulos e reagindo a esses estímulos, porque a gente recebe estímulos o tempo inteiro. O celular não para de chegar notificações, o e-mail não para de chegar notificações, conteúdo na internet, a gente está gravando aqui mais um, mas você já recebeu hoje vários outros. Mas o que a gente quer trazer para você é o seguinte, será que isso tudo é o que realmente te faz feliz? E a segunda pergunta, você sabe o que realmente te faz feliz? Ontem foi engraçado, eu estava atendendo uma cliente e ela falou assim, hoje eu posso fazer tudo o que eu quero. Se eu quero viajar, para qualquer lugar eu posso ir. Se eu quero comer alguma coisa, eu tenho dinheiro para comer. Se eu faço isso. Eu perguntei para ela, e o quanto você se sente feliz? Ela, não sinto. Eu não me sinto feliz. O êxito. O êxito. O desastre, o insucesso do êxito. E aí eu trago outro exemplo. Eu estava com um colega advogado, ele não é daqui da região, é de outro estado, e nós estávamos conversando sobre um novo trabalho que ele conseguiu, fora do estado. E ele me disse, Virgílio, foi sensacional. Eu passei 3 anos viajando, pegava um avião no domingo e voltava no sábado de manhã, às vezes conseguia voltar na sexta, e em uma estrutura imensa, uma mega empresa, e conheci muitas pessoas. Eu tinha um apartamento alugado pela empresa para que eu pudesse trabalhar, um ótimo apartamento, um excelente apartamento. E eu passei 2 anos e meio, 3, nesse ritmo. Então, valeu muito a pena. E ele dizendo para mim assim, valeu muito a pena. Conheci muitas pessoas, fiz um ótimo network e ganhei dinheiro. Eu fiz legal, interessante. Né? E aí eu respondi para ele com uma indagação, né? E há pouco tempo atrás, você me disse que a sua esposa, ele tem 2 filhas, a sua esposa e as suas 2 filhas, uma na idade, se eu não me engano, de 17 e a outra um pouco mais nova, 14 anos, eu acredito que é mais ou menos isso, e as suas 2 filhas estão frequentando o psicólogo. Interessante isso. E você não. Você está bem. Estou vendo que você está bem. O que é que você acha disso? Ele parou, olhou, fez, eu estou entendendo. O insucesso do êxito. Olha aí. Negligenciou a família. E agora está correndo atrás do prejuízo. Porque a família inteira está sendo atendida, está com problemas emocionais por um psicólogo, exatamente pela ausência de pai. E aí eu te pergunto, quanto você tem sido ausente na sua família? Quanto você tem feito, quanto você tem ganhado dinheiro e tem sido ausente? Qual papel você está realmente fazendo? Isso, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, Virgílio, porque a gente vive numa sociedade órfã de pais vivos. Sim. E forte isso, viu? Forte. A gente vive numa sociedade órfã de pais vivos.
E muitas vezes o homem acredita que a sua masculinidade ela está simplesmente em prover. E prover faz parte da masculinidade, do posicionamento de homem dentro de uma casa. Mas além disso, o que é que o homem, você quanto pai, você quanto esposo, você quanto homem, precisa direcionar essa família para que ela tenha sucesso? Direcionar a sua energia para cuidar da sua família, do emocional das suas filhas, do emocional da sua esposa, do seu emocional. E é importante que você invista em você. E aí eu utilizo aquela frase da aeromoça, não sei se eu já falei aqui alguma vez. Coloca a máscara de oxigênio primeiro em você, depois você ajuda a pessoa do lado. Então, quando você acha que trabalhou, produziu, não sabe o que fez, é porque você não está cuidando de você. Você realmente não está cuidando de você. Então, investe o seu tempo também em você para que você possa ter mais resultado. Exato. Entende? E para que você tenha a capacidade de cuidar dos outros. Claro. Cuidar da sua família. Porque aí o que é que acontece? O exemplo que você trouxe, a família inteira estava se cuidando. As 3 mulheres da vida dele. Mas ele não estava se cuidando. Ele só estava olhando para o resultado que ele gerou, para o êxito que ele teve. Mas ele estava olhando só para isso, mas ele não estava analisando que se ele estivesse em casa cuidando da família, provendo emocionalmente, sendo pai, sendo esposo, talvez eles não tivessem essa necessidade. E essa é a ficha que cai. E aí eu pergunto, será que valeu a pena para ele? Será que valeu a pena ele fazer todo esse network? Será que valeu a pena ele ter todo esse resultado, deixando de lado algo muito mais precioso, algo realmente que vai trazer mais resultado para ele, mas aí na hora que eu trago o resultado, eu falo da felicidade, não é do dinheiro? E aí vem o tema de novo, o insucesso do êxito. Porque, como a sua cliente, que estava aí sem enxergar, posso ir para qualquer lugar, posso viajar a qualquer hora, tenho dinheiro para isso. Mas tão desanimador, tão triste, porque ela não tem vontade de fazer nada. Exatamente. Ela chegou ao final da corrida e olha, o que é que eu fiz? Para onde eu corri? Em que lugar eu cheguei? Tá, ganhei isso aqui. E agora? O que é que eu faço com isso? E eu estou agora com 80 anos. Exatamente. E meus filhos, minha esposa, todo mundo está em lugares diferentes. Inclusive meu casamento. Olha aí. Exatamente. Olha aí. Então, primeiro, o resultado. Qual o resultado realmente importa para você? É o financeiro? Ou é a felicidade? Tá, tem um resultado financeiro. Você é feliz? Exatamente. Onde você tem focado a sua força de trabalho? Ou melhor, onde você tem focado a sua energia? Tem te trazido o resultado? E o resultado que você deseja. Tem pessoas que olham, acreditam que o único resultado que precisam é o dinheiro. Que o dinheiro vai resolver os problemas. Tem gente que fala assim, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. E tem gente que tem dinheiro, mas não tem mais como resolver o que tem que resolver. Não tem nem ânimo. Tem nem ânimo, não tem nem emocional. Porque o dinheiro é tudo menos dinheiro. Sim. O dinheiro é consequência. Se a gente começar a olhar o dinheiro como consequência do quanto a nossa vida é boa, ele vem naturalmente. Consequência de uma vida feliz. De uma vida feliz. Consequência de uma vida feliz. E aí você vai ter não só tempo. Que é o que todo mundo quer. Tempo de qualidade. Exatamente. Que poucas pessoas conseguem enxergar isso. Pouquíssimas pessoas. Agora eu tenho tempo, mas tenho tempo de qualidade. É uma boa pergunta. Tem gente que vive o tempo da ociosidade. Sim. Tem gente que simplesmente vai maratonar séries finais de semana. Não sai da cama. Cansado. Sem conseguir dormir. Aí pede um monte de iFood. Ai, meu Deus. Não vai para academia.
Não vai pra academia. E quando chega no dia 31 de dezembro, o que é que eu fiz? Aí refaz um monte de meta, um monte de coisa, um monte de objetivo, e mais um ano se passa. E você, de fato, não tomou uma decisão. Você não tomou algo que realmente mudasse o rumo da sua vida. Ontem, duas pessoas que eu conheci numa inauguração, elas me chamaram para tomar um café. Sim. E eu fui tomar um café com elas, e elas falaram que elas já tinham passado por um processo, o método CIS, e que foi um divisor de águas, e que aquilo foi sensacional e tudo mais. E como é que você está hoje? Como é que estão as suas metas? Hã? Não, meu mural tá amassado. Aí eu entendi. E o que é que você quer? Não, é porque eu vi você fazendo lá a imersão para mulheres, eu tenho uma vontade de fazer isso e tudo mais. Tá, ok. Quando foi que você fez mesmo o método CIS? Em 2019. Nós estamos em 2023. E por que você não se inscreveu na imersão? E por que você não continuou dando os passos? Tem pessoas que fazem uma coisa, que lê um livro, que faz uma imersão, que faz um método CIS, que faz um processo de coaching e acha que isso vai mudar a vida. E é uma construção contínua, né? A gente teve essa prova ontem, né? Uma construção contínua. Um novo processo. A nossa vida, ela precisa estar sempre em construção. Tem gente que casa, por exemplo, e acha que pronto, resolveu o problema, tá feliz da vida. Não! O seu casamento, ele precisa estar crescendo. A sua empresa precisa estar crescendo, você precisa estar crescendo. Porque estabilidade, assim como diz o Flávio Augusto, não existe. Você não vai conquistar aquele efeito platô. Ou você está crescendo, ou você está declinando na sua vida. E as pessoas acreditam que assistir Netflix é porque elas estão estáveis, porque elas estão tranquilas. Tem gente que, eu quero trabalhar tanto. Muitas pessoas têm essa ilusão, né? De, eu vou trabalhar para conquistar a liberdade financeira. Só que quando você conquistar a liberdade financeira, você precisa aprender a ter emocional para gerir aquilo. Com certeza. E para multiplicar aquilo através dos seus investimentos, daquilo que você está fazendo. Só que se você trabalhar, e as outras áreas da sua vida estiverem caindo, você não subiu, você desceu. Você sacrificou a sua saúde, sacrificou o seu casamento, sacrificou os seus filhos. E depois, será que você vai ter habilidades emocionais e mentais para correr atrás do prejuízo? E talvez, porque você perdeu seu tempo? Porque você perdeu o seu tempo. Não soube utilizar o tempo de forma correta. E talvez o dinheiro que você tenha ganhado, ele pode ser o quanto for, mas ele não seja suficiente para recuperar o prejuízo. E quais fichas caem, Cláudia? Exatamente. O que é, então, que você precisa ter para que você tenha resultado, para que você tenha performance, para que seu dia seja maior do que o dia da maioria das pessoas? Realmente, o que é que você precisa ter? Aí eu te trago já como uma possível resposta, porque são tantas coisas, que não é uma receita de bolo de cenoura com calda de chocolate. Não é simples assim. Uhum. Mas uma das principais coisas que a pessoa precisa ter é clareza. Enxergar o que está à sua volta. Se posicionar com o ambiente em que você está inserido. Colocar suas metas no papel, seus objetivos no papel, não esquecendo das pessoas que você ama. Exatamente. Porque é por isso que você trabalha. Não é pelo sucesso, não é para ter mais tempo, não é para ter mais dinheiro. Você trabalha para as pessoas que você ama. Então, realmente, é isso que te move. Do seu âmago, do fundo, a sua alma, é isso que te move. E você precisa ter clareza. E aí sim, você vai conseguir fazer 20% do que você tem que fazer e ter 80% do resultado. E isso, quando começar a dar certo, eu vou focar nisso. Porque eu vou trabalhar, vou focar no que me traz resultado, dinheiro, vamos lá, falando do financeiro, vou ter tempo para minha família.
Vou focar no que me traz resultado financeiro, um maior resultado financeiro, e vou ter resultado com a minha família. Vou ter tempo para eles. Vou ter tempo para cuidar da minha saúde. Olha o resultado. Olha o resultado. Olha o resultado. Vou ter tempo para ter uma relação melhor com Deus. Olha o resultado. Exato. Vou ter tempo para ler um livro. Olha o resultado. E isso eu estou trabalhando, focando a minha energia em 20% do que eu tenho que produzir de resultado financeiro. Exatamente. 20% não, minha energia, 20% da minha energia no que vai me trazer 80% do resultado financeiro. E aí, se a gente pudesse, por exemplo, sintetizar tudo isso que a gente falou, a primeira coisa que você precisa ter é clareza. De onde é que está a sua vida? Onde é que você está hoje? E aí, a partir do momento que você tem clareza, você começa ao que a gente chama de consciência. Existem 3 níveis de consciência, né? Uma consciência disfuncional, que você está vivendo, que tem muita gente que vive assim, e você nem percebe o que está acontecendo. Uma consciência intermediária, onde você até entende o que está acontecendo, mas você não consegue desenvolver papéis que realmente sejam produtivos, Sim. Porque as pessoas sabem que precisam ir para a academia. Ontem eu falei sobre isso. Todo mundo sabe que precisa fazer atividade física. Por que você não está fazendo? Porque você está tendo uma consciência ainda mediana. Você não tem objetivo. Você não tem objetivo. Você não sabe o resultado que você quer com aquilo. Você não tem clareza. Agora, o que é uma consciência plena? É você ter consciência das suas ações, daquilo que é importante para você, do meio que você vive, e você ter ações produtivas, que é a lei de Pareto. É você saber o que está acontecendo na sua vida e você tomar uma atitude diante daquilo. Sim. Semana passada eu estava em São Paulo e aí eu preparei até um pequeno vídeo, um stories, para um seguidor que me perguntou: Virgílio, como é que eu faço para estar nos lugares certos? E a resposta, vamos dizer, no conceito, era clareza. Porque eu disse o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer para estar nos lugares certos, que ele estava atrás de resultados. Então, você precisa estar nos lugares certos para você ter resultados. Tudo bem. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é listar os lugares que você tem que sair. De forma intencional. Claro. E aí eu trouxe um exemplo. Você quer emagrecer. Na quinta tarde, você não pode estar na lanchonete. Você tem que estar na academia. Não tem outra. Não tem outra. Então, o fato de você... E eu disse, faz uma lista, elenca quais os lugares que você tem que sair para poder estar nos lugares certos. E eu ainda disse, um corpo não ocupa 2 lugares ao mesmo tempo. Então, você não pode estar no lugar que você quer realmente estar, porque isso vai te trazer resultado, e, na verdade, continuar frequentando a lanchonete. E essa clareza que você falou, que aí seria uma segunda coisa, porque tem gente que quer um monte de coisa, você sabe o que você quer, você não está conseguindo fazer. Só que aí vem a segunda pergunta: o que é que você precisa eliminar da sua vida para que você consiga fazer? Não tem como fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Não tem como você querer ter saúde, ter performance, melhorar o seu corpo, melhorar a sua saúde física, e você está na lanchonete segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não tem. Não tem como. Não tem. Pedindo aqui, iFood. Não, vou maratonar a série, vou pedir o iFood, o refrigerante e aquela... Não tem como, Mas quero emagrecer. Mas eu quero emagrecer. Na verdade, eu quero emagrecer, mas só hoje eu vou comer esse bolo. Pronto. Isso você fala isso todo final de semana, então. Porque não funciona desse jeito. Exatamente. E outro ponto importante, tá? Quando você começa... Chegou um ponto que isso aconteceu na nossa vida, que a gente entendeu que a gente não queria mais aquela vida. Ok. Então, a gente começou a ter clareza sobre o que nós queríamos. E aí, nós fomos desenvolvendo os passos. Fazendo processo de coach, fazendo curso, fazendo emoção, lendo, vivendo todo um processo. Só que o que acontece com muitas pessoas? Elas querem um resultado imediato. Mágica. Mágica. É comum. Eu quero mais 2 horas no dia. Eu quero mais 2 horas no dia, porque aí é melhor eu ter mais 2 horas no dia do que eu fazer o que realmente precisa ser feito. Do que dar atenção para minha família, do que listar o que realmente é importante para mim, do que eu eliminar aquilo que não está alinhado com o que eu quero. Aí as pessoas querem essa mágica. Só que elas não entendem que é um processo. Às vezes você passou 30, 40, 50 anos acabando com a sua vida e você acha que em um curso, em um dia,
em um podcast você vai resolver. E não é assim. A gente precisa de processo. A gente precisa continuar a jornada. Precisa de clareza. Precisa de clareza e direcionamento. Uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade, e eu falo por mim também, que por muito tempo eu tentei sozinha resolver as coisas pelo meu entendimento, pela minha cabeça, e não é assim. Ninguém tem nada para te ensinar. Ninguém tem nada para te ensinar. Eu sou tão boa o suficiente que eu não preciso de ninguém. Se eu tivesse mais 2 horas no dia, eu tava voando. Eu tava feito. Não, sozinha eu dou conta. Eu não vou me relacionar com ninguém, eu não vou fazer uma sociedade, eu não vou pedir ajuda a ninguém, eu não vou pagar um coach, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Esse discurso me traz uma palavra perigosíssima, que possivelmente será tema de um novo podcast. Orgulho. Verdade. E aí, junto com o orgulho, a humildade. Olha que legal. Tema para um próximo podcast. Verdade. Porque hoje o nosso podcast foi profundo. Foi. E com certeza eu não tenho dúvidas que você que está aí nos ouvindo, você que nos segue, deve estar com a cabeça a mil, com tantas fichas caindo. Gente, uma coisa que a gente acabou esquecendo de pedir. Curte o vídeo para mais pessoas verdade. alcançar e deixe os comentários. O que é que você está achando aqui dos nossos podcasts, dos nossos temas e também sugerir Novos temas para que a gente possa aqui debater. Exatamente. Show, minha amiga. Muito bom. Vamos deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui. Vá, você primeiro. Vamos lá. A sua vida, ela é muito mais do que o que você está vivendo. Existe um mundo de possibilidades. Existe um mundo além do que você está enxergando. Então, a partir do momento que você... Se você chegou até aqui, até o final desse podcast, eu tenho certeza que você trouxe clareza, você tem fichas aí. Anota essas fichas e começa, a partir de agora, a olhar para a sua vida, não pelo que você só tem, mas tudo que você pode conquistar e tudo que realmente é importante para você. Show de bola. E complementando isso aí, com essa clareza que começa a aflorar, não tenho dúvida que esse podcast deve ter acendido várias luzes. Não tenho dúvida disso. Várias ideias. Opa, onde é que eu estou? Onde é que eu quero chegar? Eu te convido realmente a iniciar uma jornada de autoconhecimento. Então, para você que está assistindo esse podcast, que nós estamos falando aqui de tempo, de produtividade, eu te convido, na verdade, a parar e começar a desenvolver clareza de quem você é, do que você precisa fazer para se tornar quem você quer se tornar. Então a mensagem hoje é: explore a clareza. Procure saber quem você é. Procure saber aonde você está e aonde você quer chegar. Aí você vai ter produtividade ímpar, diferenciada, fora da média, fora da curva, em finanças, em relacionamentos, em saúde, em todas as áreas, em família, em todas as áreas que realmente são importantes na vida da gente. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por ter essa vontade de mudar e assistir esse podcast. Então, como Cláudia disse, nos segue, coloca seus comentários, sugere temas novos para a gente trazer para cá, para a gente poder debater. Um grande abraço. Cláudia. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. E aí? Arrasamos.